Boa noite, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Está começando agora o programa Relacionamento Sem Filtro para conversas sinceras, sem rodeios, direto ao ponto. Nós somos o casal de psicanalistas, Sophie Dollinger, eu sou a Sophie Dollinger e ele é o Francisco Nicastro. Toda segunda-feira agora, a partir das 19 horas, das 19 às 19h25, nós estaremos juntos, ao vivo, aqui pela Rádio FM 95.7 e pelo YouTube também, e também pelo app da rádio. É só buscar no seu aplicativo pela Rádio Vibe Mundial. E quem somos nós, Sophie? Vamos conversar um pouquinho com eles ali para se apresentar? Vamos, é o nosso primeiro programa, a nossa estreia, então a gente vai falar um pouquinho quem somos nós, né? Começa você, vai. Vou começar, então. Eu sou a Sophie Dollinger, sou primeiramente educadora, psicopedagoga e também psicanalista. Passei minha vida inteira ali atendendo casais, falando muito de relacionamentos e conflitos de crianças, de adultos, de casais, nas escolas. E aí, há pouco tempo, né, há menos de 6 meses, nós nos conhecemos, mas essa história do nosso encontro, Fica para a uma gente outra, deixa fica para para um uma outro, próxima, né? A gente se conheceu, casou, namorou em menos de 6 meses. A gente não recomenda isso logo de cara, tá? Não faça isso. Mas dá tudo certo. E aí, apaixonada por ele, nós nos casamos e eu também fiquei apaixonada pela psicanálise, que ele também é psicanalista e eu estou estudando a fundo psicanálise, estou amando esse tema, porque de fato a gente consegue entender muitas coisas que a gente nunca tinha imaginado. Agora é de você, amor. É verdade. Eu sou Francisco Nicastro, eu sou professor de História de Origem, fiquei 22 anos em sala de aula, cursinhos, ensino médio, ensino fundamental. Trabalhei uma boa época em educação e em 2018 eu comecei a me interessar pela psicanálise, fui me aprofundando, me especializei em gestão de conflitos e agora, né, recentemente, no último ano, focamos para atendimento de casais, de mulheres e homens que estão com problema no seu relacionamento e a psicanálise pode ajudar demais você revelando coisas que estão inconscientes e que você nem imagina. Isso mesmo, a gente vai tratar de bastante assuntos sempre relacionados a relacionamento. Então, se você é aquela mulher ou aquele homem ou esse casal que tem problemas ou que tem conflitos, fica aqui com a gente toda segunda-feira às 19 horas. Esperamos te encontrar aqui. E para estrear esse programa, né, fazer uma grande estreia, a gente vai trazer um tema bem profundo. Olhem só, por que a gente se sabota tanto no amor? E antes da gente começar isso, eu queria só dizer que esse programa tem o apoio da Clínica de Emagrecimento do Dr. Alexandre Ceuto Calandrini, porque comer de forma saudável é também uma forma de amor com o nosso corpo e com a nossa mente. Mas mais para frente a gente vai falar dele. Então, a Sophie já deu aqui o tema, vamos falar sobre por que a gente se sabota no amor. Olha que interessante. Sabe quando parece que você atrai sempre o mesmo tipo de relação? Não sei se já aconteceu isso. Eu sei bem como que é isso. Não sei quem é ouvinte aí está se identificando, mas eu escuto muito. Eu sempre atraio o mesmo tipo de relação. Ou está começando a dar certo e de repente dá errado. Parece que está tudo dando certo, mas aí você encontra um jeito de afastar, de se sabotar, de terminar com tudo. Enfim, isso a gente chama na psicanálise de autossabotagem, né? E é muito mais comum do que vocês imaginam. E a psicanálise, aqui nesse bate-papo hoje, nós vamos falar muito a respeito, inclusive dando dicas de como você consegue parar de se autossabotar. É como se o inconsciente... Você vai falar um pouquinho do inconsciente? Claro, claro que sim. Falando do inconsciente? Podemos falar. Olha só, autossabotagem no amor não é algo que a gente faz conscientemente. Existem alguns gatilhos, né, no nosso inconsciente e que nos levam a tomar algumas atitudes, nos levam a ter alguns comportamentos, falar algumas coisas, enfim, agir de uma forma que você não percebe que é autossabotagem. E você só vai descobrir isso quando você vai fazer uma análise, quando você começa a fazer uma terapia e descobre qual é o gatilho que te leva para aquilo, né? Então, é muito mais comum do que você imagina. A autossabotagem, a gente até escuta falar bastante, né? Eu me saboto direto, Mas será que você sabe exatamente o que é autossabotagem? E aí, vamos explicar aqui um pouquinho. É como se o inconsciente dissesse:
Ah, tá tudo tão bom aqui, daqui a pouco lá na frente você vai sofrer, lá na frente ele vai te dar um pé na bunda, lá na frente ele vai te trair. Então é melhor eu fazer alguma coisa, estragar o que tá bom, antes que eu me apaixone mais, que essa relação fique cada vez melhor e lá na frente com certeza ele vai me trair, porque afinal de contas tem essa crença que todo homem trai, e aí eu dou um jeito de estragar e sabotar. Ou então aquelas pessoas que sempre encontram também, você já ouviu essa, que sempre encontram pessoas indisponíveis, que não querem um relacionamento. Isso era muito o meu caso quando eu namorava antes de te conhecer. É verdade. Para o Freud, que é o pai da psicanálise, né, essas vivências mal resolvidas, essa autorrepetição, você está sempre no mesmo ciclo de relacionamento, ele deu o nome de repetição, né? E quando a gente está clinicando, a gente vê muito isso, né? Pessoas que, depois de várias frustrações, continuam ainda se envolvendo com o mesmo tipo de pessoa. Então ela se frustra, ela reclama, ela não fica feliz, mas ela acaba atraindo sempre o mesmo tipo de relacionamento, o mesmo tipo de pessoa, e os gatilhos vão surgindo e de repente ela vai e estraga tudo quando o relacionamento está muito legal. E aí muitos dizem, né? Ah, eu sabia que ia dar errado, verdade, eu sabia. Por que que eu fui me envolver com esse tipo de pessoa? Por que que eu fui me envolver com esse cara de aplicativo? Por que que eu fui me envolver com esse cara que já foi casado 2 ou 3 vezes? Por que que eu fiz isso? Eu sabia que ia dar errado, mas eu fui mesmo assim, né? Porque a gente tem, que nem o Nick falou, a questão da repetição. E essa repetição a gente consegue entender que muitas vezes, né, Nick, ela tem uma origem familiar. A dor, ela é familiar. E o que é familiar, a gente tende a repetir, porque é algo, como o próprio nome diz, familiar, é algo que nos pertence. A gente falando de autossabotagem aqui, Sofia, tem que deixar muito claro, né, que quase, na maioria dos casos, 99% dos casos, provém de uma crença inconsciente, Sim. né? Então, assim, eu não mereço viver algo bom, ou se eu me entregar, vou ser traído de novo. Você não sabe, de fato, se vai, porque a gente costuma falar isso muito na clínica e nos nossos cursos, né? Você não está dentro da cabeça da outra pessoa para saber exatamente o que ela está pensando. E quem acha não tem certeza de nada. Então você fica achando, enfiando um monte de minhoca na sua cabeça e acaba estragando um relacionamento legal ou atraindo sempre esse mesmo tipo de pessoa. E isso que você falou, né, da autossabotagem, de não merecimento, na verdade, ela tem uma raiz, né? E a psicanálise traz bastante a questão da criança, né? Que a criança ali, quando ela era pequenininha, com 2, 3 anos, ela precisava conquistar o amor da mãe, o amor do pai. Depois, um pouquinho mais velha ali, o amor da primeira professora. Depois, o amor da primeira namorada. E outra coisa também que vem junto com isso, que a gente tem que conquistar, que é árduo, que é difícil conquistar um amor. E outra coisa também, que o amor dói. Vocês já escutaram várias músicas, né, dizendo que o amor dói, o amor é dolorido. Sofrência. A sofrência, isso mesmo, a sofrência. Então, a gente tem essa ideia que se tá tudo bem, se a gente não tá sofrendo, opa, tá acontecendo algo errado, melhor eu acabar por aqui. É verdade, Sofia. Inclusive, quando a gente fala da raiz desse problema, que isso vem de uma raiz, né? De crianças que acreditam que tem que conquistar o amor, né? Enfim, e se nós não identificamos esse padrão de comportamento, o inconsciente vai continuar no piloto automático. Então, a gente vai ter um tema aqui que vai ser um tema super espinhoso, que nós vamos conversar sobre traição. Por que um homem trai, por exemplo, quando ele tem uma mulher fantástica, e por que a mulher trai quando ela está num bom relacionamento? E muitas vezes vocês vão perceber que não é só safadeza, não é só criação errada, é padrão inconsciente. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela está fazendo, obviamente que a gente não está justificando traição Claro. aqui, mas é dizer que existe um algo mais, né? Existe um além do que simplesmente, safada, sem vergonha. São padrões que vão se repetindo, é isso? Padrões que se repetem com o inconsciente no piloto automático. E se está inconsciente, a gente não está... Não está sabendo. Exatamente. Né? E aí a psicanálise justamente faz isso, traz esse inconsciente para o consciente. Perfeito, né? perfeito. Aí eu queria, Sofia, que você desse algumas dicas
práticas aí para a gente refletir um pouquinho sobre esse tema. Bora lá. Primeira dica, eu quero que você que está num relacionamento, né? Você acha que tá bom? Aliás, falando nisso, quando a gente está num relacionamento, a gente sempre sabe se tá ok, né? Se a gente Claro. tem uma duvidazinha, é porque alguma coisa ali tem, né? Então tem que prestar atenção nisso. Mas eu gostaria que você fizesse a pergunta, no fundo, para você, não para mais ninguém. Responda para você honestamente, sem mentira. Quer saber o que está se sabotando? Você pergunta o seguinte para você mesmo. Eu indicaria essa relação que eu estou vivendo para alguém que eu amo? Por exemplo, eu e o Nick aqui, se eu fosse discutir a nossa relação, analisar a nossa relação, eu ia falar, eu indicaria essa relação para outra pessoa que eu amo? Eu indicaria o nosso relacionamento, né, o estilo de relacionamento, o padrão de relacionamento, eu indicaria para minha filha, para o meu filho, para uma amiga que eu amo, enfim, para alguém que eu amo. Se eu indicaria, maravilha, o padrão de relacionamento tá bacana, vale a pena seguir, tá legal. Agora, se eu falo assim, puxa, não gostaria que tal pessoa que eu amo vivesse o que eu estou vivendo, né? Aí é um sinal vermelho ali de alerta. E até, Sofia, querendo não te interrompendo, mas já te interrompendo, é engraçado porque as pessoas têm tanto medo de ficar sozinha, muitas vezes, que elas aceitam relacionamentos tóxicos. Isso de ficar sozinho é outro tema que a gente vai ter que conversar também bastante. Vai ter que ter um outro tema só sobre isso, né? Porque isso era algo que eu vivia também. Eu tinha muito medo de ficar sozinha e muitas vezes eu aceitei muita coisa aí que não prestava. Mas outra coisa que a gente também pode perguntar é se você se amasse de verdade, né? Assim, eu sou filho de verdade, eu me amo de verdade, eu aceito esse relacionamento que eu estou tendo com o Nick? Sim, maravilha. Não, então o que eu preciso rever? Então a questão de primeiro, aquele clichê, mas quando é clichê, funciona. Você se ama de verdade? Então essa pergunta é importante ser feita também. E eu vou jogar uma perguntinha no ar aí. Hoje nós não teremos interação dos ouvintes, mas você pode entrar nas nossas redes sociais, né, no @casal_de_psicanalistas, tanto no TikTok quanto no YouTube, aliás, no Instagram, e responder a pergunta que eu vou fazer para a Sofia aqui, né, dar a sua opinião. Sofia, quem é que você acha que mais se sabota no amor? Homens ou mulheres? Você já quer me deixar numa situação difícil? Já de saia curta. No primeiro programa, né? Já quero te comprometer aqui. Maravilha, bora lá. Eu não fujo de nenhuma pergunta, bora responder essa. Eu acho que são as mulheres que acabam sentindo mais, porque as mulheres, elas acabam sendo mais vulneráveis, elas acabam procurando mais conteúdo de autoajuda do que os homens. Mas, claro, hoje em dia a sociedade está mudando, ainda bem, e os homens estão buscando cada vez mais se conhecerem, terem relacionamentos melhores. E, claro, e outra coisa, né? Os homens, uma característica muito forte dos homens, quando algo está errado no relacionamento, eles se fecham. Ou se fecham no trabalho, ou se fecham ali num casulo, e a gente não consegue atingir esse homem por uma conversa séria. Mas as mulheres, elas são, no geral, mais disponíveis e mais abertas. A gente precisa lembrar que nós viemos de uma geração, né, de uma sociedade machista, Sim. Onde o homem não podia expressar o sentimento, não podia ser vulnerável, ele era o provedor da casa, né, ele não chorava. Então, é muito difícil ainda hoje para muitos homens se abrirem num relacionamento. Eu até lembro, não sei se você vai lembrar, de um rapaz que a gente conversou, que ele dizia que ele só percebia que ele gostava da mulher dele quando ela ameaçava ir embora. Né? Então, enquanto ela não ameaçava ir embora, ele, né, achava que estava ruim. Aí, quando ela falava, não, hoje eu vou fazer as malas, aí ele, eu te amo, pelo amor de Deus, não vai. Né? Mas ele não conseguia expressar os sentimentos dele, ele não conseguia expressar o que estava bom e o que estava ruim. E se você não expressa o que está bom e o que está ruim, dificilmente você consegue ter uma comunicação assertiva e não vai conseguir resolver mesmo, né? Porque o outro não tem bola de cristal, né? Eu não consigo adivinhar o que está passando na cabeça do Nick. Para isso eu preciso perguntar para ele. O Nick falou bem no começo, a gente repete muito essa frase, quem acha não tem certeza. E tem muita gente vivendo assim, tentando adivinhar o que está na cabeça do outro, e só reage também quando vai perder. Fica ali super cômodo, tranquilo. Aí quando opa,
ele vai sair, ele vai embora, ele vai pedir o divórcio, está na hora de agir. E aí, nessa hora que a pessoa age. Isso também é sabotagem. É verdade, é verdade. Então, te convido a entrar nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no TikTok, @casal_de_psicanalistas, e comenta lá pra gente o que é que você acha desse tema. Aliás, a gente deixou um direct, um story lá, dizendo que a gente estava vindo para a rádio. Coloca lá embaixo, eu escutei o programa de vocês, o que vocês acharam? Vamos bater um bate-papo. Pós aqui rádio, a gente pode bater um bate-papo ali pelo direct com as pessoas. Sofia, nós estamos aqui ao vivo na FM Vibe Mundial 95.7. Como audiência rotativa, fala um pouquinho da gente de novo, para quem está chegando agora. Se você chegou agora, esse é o programa Relacionamento Sem Filtro, do casal de psicanalistas, Sofia e Nick, né? Eu sou a Sofia, ele é o Francisco Nicastro. Estaremos aqui todas as segundas-feiras, às 19 horas, 95.7 FM aqui em São Paulo, ou pelo YouTube, ou pelo app do seu rádio, aí você consegue acessar pelo mundo todo. E se nós estamos aqui, é graças a um grande amigo nosso, o Dr. Alexandre Ceuto Calandrini, que está patrocinando o nosso programa. E eu preciso contar para vocês rapidamente o seguinte: o Dr. Alexandre, ele é médico de família, hoje ele tem uma clínica de emagrecimento, e eu sou diabético. Quando eu conheci o Dr. Alexandre, eu tinha 102 quilos e hoje eu estou com 84,4, porque o Dr. Alexandre me ensinou que comer saudável, comer sem neurose, ele consegue nos abraçar. Sim, né? Não é aquela consulta de 10 minutos, a gente adora ir no médico. Não sei se você adora ir no médico, mas eu adoro ir no médico. Então a gente vai no médico, ele trabalha o nosso mental, ele trabalha o nosso físico, ele realmente se importa com a gente e ele consegue. Aliás, a Sofia também está lá, nós estamos lá nos cuidando fisicamente e mentalmente. Então eu te convido a conhecer o trabalho dele. Ele está no Instagram, dr.dr.alexandre Ceuto, com C e 2 T's, Calandrini. Também no TikTok, o mesmo endereço, dr.alexandre Ceuto, com C e 2 T's, Calandrini, ou o WhatsApp dele, que é o 11 91951 9988. 91951 9988. Esses dados estarão lá nos nossos perfis. Vale a pena a consultinha com ele. Beleza. Vamos seguir? Vamos seguir. Como que a gente faz para romper o ciclo da autossabotagem? A gente já falou que ela existe. E o que eu posso falar para quem está escutando a gente, ouvinte, o primeiro passo é reconhecer que ele existe. Opa! Eu me autossaboto. Opa, isso acontece comigo. E aí não é sobre ter culpa. Ai, que horrorosa que eu sou. Que péssimo que eu fiz isso. Nossa, eu estraguei um baita relacionamento. Nada disso, gente. Para de se culpar, que ninguém é mártir e nem nada. É para saber, conhecer e agir. É sobre ter consciência, né? É muito importante, a gente fala muito isso, que a mudança ela começa quando a gente para de apontar o dedo para o outro. Na verdade, eu preciso me curar. Eu preciso entender aonde eu erro e aonde eu acerto. E aí sim, me comunicar com a minha parceira ou com o meu parceiro de uma forma assertiva, mas sem acusações, sem julgamentos, sem agressão. Mas primeiro eu preciso me curar, para depois eu poder querer que o outro se cure. Né? O autoconhecimento, na verdade, é a chave, né? Pode vir pela terapia, né? É importante você procurar uma terapia assim, se você percebe que você vive um ciclo ali de autossabotagem. Pode ser pela escrita. A escrita ela é muito terapêutica também. Ter um diário ajuda bastante. Meditação, enfim, várias terapias holísticas também. Cada um tem o seu jeito. Encontre o seu jeito e saia dessa autossabotagem, porque a gente não consegue viver nesse ciclo direto se autossabotando. E aí o que eu posso te dizer, o que a gente pode te dizer é que você tem que encontrar momentos certos para conversar. É importantíssimo isso, né? Respirar, né? Ouve, entende o ponto de vista do outro, tenta sair um pouquinho, né? Enxergar o relacionamento de fora. Para de se autossabotar e querer destruir tudo imediatamente, né? Porque amor não é recompensa, né? Amor é vivência, amor é entrega.
E se você está sempre correndo atrás de alguém, a gente vê, né, isso. E aí, isso, infelizmente, também é mais para as mulheres, eu acho, né? As mulheres estão sempre correndo mais atrás dos homens. Se você se sente insuficiente, talvez seja a hora de se perguntar: o que em você ainda acredita que precisa sofrer para ser amada? A gente está trazendo conexão com aquilo que a gente falou lá no começo, daquela criança que busca a validação de ser amada. É verdade. E você sabe que começa pequeno, né? Começa com um pequeno não que você nunca teve coragem de dizer, uma conversa que você tem evitado. Então, ao invés de dizer, olha, você não liga mais para mim, você pode colocar assim, puxa vida, eu me sinto tão triste, antigamente a gente ficava mais junto. Fale de você, fale dos seus sentimentos e não culpabilize o outro. Tenho certeza que se você pegar essas pequenas dicas que a gente vai dar no programa, as coisas vão caminhar muito bem. Maravilha. Eu acho que esse tema de autossabotagem a gente vai desenvolver também mais pelo Instagram, muito, né? Pelo TikTok, pelo YouTube. Acompanhe a gente pelas nossas redes sociais. Vou falar novamente do Instagram. @casal, _, aquele tracinho embaixo, né? Que ele é meio complicadinho, mas casal, _ de, de novo, psicanalistas. Casal, _ de psicanalistas. Só você digitar lá no Instagram, você já vai dar de cara, já segue, já começa a interagir com as nossas postagens. Mas antes de encerrar, eu quero deixar um convite para o próximo programa. Olha só. Vai ser um tema especial, hein? Olha só, nós vamos dar continuidade ao que a gente está falando, mas eu queria muito que você refletisse durante essa semana tudo que a gente conversou, porque o próximo tema, Sophie, será Rotina. aquele momento em que o amor vira rotina. A conexão se perde e você começa a se sentir invisível dentro do relacionamento. Você mora com outra pessoa, mas ela chega, é como se você fosse uma geladeira. A geladeira ainda abre para pegar água, né? Você Sim. ela nem vai mexer. Então, é um tema que acontece, infelizmente, muito, né, É um Sophie? programa para quem tá junto, né? Para quem tá casado, namorando, se relacionando, enfim, mas se sente sozinha, se sente invisível. E isso é algo que machuca demais. É um tema que precisa ser tratado com toda a seriedade que esse assunto merece. E olha, a gente quer deixar aqui uma mensagem muito clara para vocês. A comunicação é a chave do relacionamento. A comunicação com uma emoção em equilíbrio. A comunicação, você sendo firme, mas sendo segura, não agressiva. E para isso, né, nós montamos alguns cursos, nós temos palestras, nós temos atividades, e eu queria que rapidamente a Sophie falasse do nosso curso que está no ar, prontinho para você, inclusive com preço muito legal para você que é ouvinte aqui da Rádio Vibe Mundial. Valor de lançamento do curso. Ele entrou no ar hoje, junto com a estreia deste programa. O nome do curso é Casamento em Crise. Como reverter o jogo. Uau. Então, se você está casada ou num relacionamento, né? Tanto faz ser papel assinado ou não, mas você está ali no relacionamento, mora junto e está em crise. Mas você ainda ama aquela pessoa, quer voltar a ter o que tinha antes com essa pessoa. A gente fez um curso maravilhoso, já está disponível. É só ir lá no nosso Instagram, na bio, tem lá o link com todas as informações. TikTok também. TikTok também. Todos os bônus, as aulas bônus. Tem vários exercícios poderosos. E está com um valor muito especial de lançamento por pouco tempo. Porque, de fato, é um curso que vai salvar o seu casamento. Então, se você está ali bambeando nas pernas no seu casamento, entra no nosso Instagram, qualquer dúvida, entre em contato conosco também. E você lá também vai ter acesso ao nosso e-book, ao nosso livro digital, Monotonia Nunca Mais, como transformar o seu amor em algo vivo, né? Então nós temos várias dicas, a gente conversa muito com o pessoal. E, Sophie, eu queria agradecer a equipe da Rádio Vibe Mundial, especialmente ao Sérgio, que está aqui com a gente hoje, trabalhando no feriadão. Obrigado pelo apoio. Agradecer à rádio, a toda a equipe da rádio que proporcionou que a gente estivesse aqui no ar, né? Agradecer a vocês que estão aqui conosco ouvindo o programa, né? Sim. E dizer para que vocês continuem aí, porque agora entra um dos programas que eu gosto muito de vários. Eu adoro, mas esse é especial, que é a Monja Cohen, entra agora, e eu vou estar ouvindo indo para casa esse programa.
programa, porque ele é muito especial, vale a pena estar com a gente. Então é isso. Até a próxima. Um grande beijo para vocês, muito obrigado e nos vemos na próxima segunda. Até mais. Tchau, tchau.